claro que eu quero saber a opinião dos comentaristas Thaisa Galvão e Gustavo Negreiros, que estão aqui comigo já. Muito boa tarde aqui, sejam bem-vindos mais uma vez ao Jornal do Dia. Vocês acham que o quadro ainda muda na oposição e no governo? Começando aí com o Gustavo, boa tarde. Qual a sua opinião, Gustavo? Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Thaisa. Olha, na oposição ainda falta a escolha do vice, né, do candidato a vice de Fábio Dantas. Aí deverá ir ou para a União Brasil ou para o PSDB. Esses dois partidos deverão seguir com Fábio Dantas, mesmo sem ter unanimidade. São partidos que são divididos, alguns de um lado, alguns do outro, mas vão ceder o tempo para o candidato Solidariedade, para Fábio Dantas. A oposição, que no começo parecia que ia ter uma guerra, uma briga muito grande, está tudo muito tranquilo em relação a Fábio, em relação a Rogério, em relação àquilo que pensa. O outro candidato oposicionista, esse aí é indeciso. Eu digo que ele ainda está no armário, que é o Estevão Valentim. O senador Estevão Valentim, ele ainda não se decidiu o que é que ele vai fazer, se ele vai continuar se auto-olhando lá no Senado ou se ele vai se lançar como candidato ao governo do Estado. Stevens, que é muito popular, mas contra ele tem um caso o seguinte: e se ganhar? O que é que ele vai fazer no dia seguinte? É um caso atípico, que de campanha ele é muito bom, mas se ganhar, ele não tem com quem governar, mesmo porque ele não confia em ninguém. Tem uma dificuldade até para escolher um vice, como seria o seu secretariado. Por fim, temos a governadora, que Fátima é, de fato, a única líder do Rio Grande do Norte, que deveria ter todo mundo ali sob domínio. E tem dentro do organograma, dentro assim, do que se demonstra pelos microfones, pelas câmeras. Mas está tudo uma bagunça. Está tudo uma bagunça. Até o risonho e elegante Antenor Roberto hoje sentiu porque ele não vai ser nem candidato ao segundo suplente. E olhe que Antenor Roberto, ele sempre foi fiel, leal e, principalmente, obediente à governadora Fátima Bezerra. O que ganhou? Uma cravada nas costas. A mesma coisa, Jean Paul, senador, o senador era Fátima, na verdade. A senadora era Fátima. Até assessores de Fátima estavam no gabinete de Jean Paul. O que é que Jean Paul ganhou? Cravada nas costas. E, por fim, Rafael Mota, esse que era obediente à governadora Fábio Bezerra. Fábio está chamando todos os aliados, e principalmente os deputados, dizendo: olha, quer apoiar Rafael? Entrega os cargos. Quer que Rafael ganhe de Fátima? Cravada nas costas. E é isso aí. Esse é o quadro. Mas diante das câmeras está todo mundo sorrindo. Está todo mundo muito bem. E não tem briga nenhuma na situação do estado do Rio Grande do Norte. Acredite quem quiser. E você, Thaisa Galvão, qual a sua opinião? Dá tempo para essas mudanças na oposição e principalmente no governo? Boa tarde, Thaisa. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a vocês que nos acompanham. Vanessa, na oposição não tem o que se fazer mudança no que ainda não está pronto. Né? Como o Gustavo mesmo falou, não tem vice. Quem vai indicar o vice? Vai ser o PSDB? O PSDB teria que passar por todo o seu diretório, teria que passar pelo presidente Ezequiel Ferreira, que é ali um aliado próximo ainda da governadora Fátima Bezerra. Até o final do mês, o deputado Ezequiel Ferreira de Souza deverá se pronunciar. Tem conversas e bastidores ainda estão se afinando. Até o final do mês, agora, ele deverá se pronunciar para onde vai, e a gente sabe que ele vai ali ficar com Walter Alves, desde aquela carta aberta que eles publicaram, MDB, PSDB. Então, eu acho muito difícil o PSDB indicar o vice de Fábio Dantas. Ele aguarda ali o silêncio da oposição, que sem um vice ele não tem muito como levar a campanha ainda para as ruas. Fábio ainda não é muito bem recebido em muitas cidades. Eu conversei com o prefeito ontem, prefeito bolsonarista, prefeito que vota em Rogério Marinho, prefeito que ainda está com o pé atrás em relação ao governo do estado. E ele me disse o seguinte: ele recebeu o candidato a senador Rogério Marinho na sua cidade, e aí estava tudo pronto para chegar Rogério Marinho, e Rogério Marinho chegou com Fábio Dantas. E o que o prefeito me disse era que a recepção que poderia ter sido 100% foi 50%, porque a população não esperava Fábio Dantas.
Então, a mesma coisa acontece quando a governadora Fátima Bezerra chega no lugar com o candidato Carlos Eduardo Alves ao Senado. As pessoas também esperam que a governadora chegue, mas sem ele. Então, essa eleição vai seguindo solteira. No silêncio do governo, Vanessa, se trabalha uma puxada de tapete ao PV. Vem aí uma chave de roda em cima do PV, Gustavo já falou isso ontem, mas vem aí uma chave de roda no PV para que o PV apoie Carlos Eduardo Alves. O que vai ser muito difícil, sabe por quê? Porque existem os fatos locais. Existe um deputado tipo George Soares, que tem a base lá em Açu, onde não encaixa Carlos Eduardo. Então, os fatos locais, que só cada deputado, cada afiliado ao PV não vai poder, eles podem até dizer assim, vamos assinar uma carta que o PV segue na federação apoiando Carlos Eduardo, mas aí na hora que descer para a campanha, que descer para o povo não vai querer assinar essa carta, o povo não vai querer levar essa chave de roda. Então, o silêncio é mais barulhento do que a gente imagina, Vanessa. Verdade, muita coisa ainda pode acontecer. E mais um ocupante de cargo na prefeitura ligado ao ex-prefeito Carlos Eduardo foi exonerado, né? Dessa vez o coordenador do PROCON, Johnny Costa. O rompimento entre o prefeito Álvaro Dias e o pré-candidato a Senado ainda terá muitos desdobramentos, hein, Gustavo? Olha, Vanessa, eu acho que até agora teve muito pouco desdobramentos. O prefeito tem que pedir a opinião de várias outras pessoas, de vários outros secretários, a saber com quem eles estão. Por exemplo, Dácio Costa, se está Dácio, né? Agora esqueci o sobrenome. Dácio Galvão. Por exemplo, se ele é Carlos Eduardo ou se ele é Álvaro Dias. Tem muita gente aí, tem um segundo escalão também, que tem muita gente ainda de Carlos Eduardo que tem que se definir. Álvaro Dias está corretíssimo, o cargo é de confiança, e pode ser exonerado sem nenhuma motivação, assim como foi nomeado, não tem nenhuma motivação. Então, Álvaro deve dar uma limpa ainda na prefeitura, está muito discreto, está muito lento ainda essa limpa, mas tem muita gente ainda na fila para sair, ou então para abandonar Carlos Eduardo. Também tem esse outro lado, né? Porque o camarada Carlos já está há anos sem poder, sem perspectiva de poder agora, e assim, mesmo que eleito, vai ser eleito para um cargo executivo. Então, a Prefeitura de Natal ainda é um grande cabide de emprego para a liderança de Carlos Eduardo, porque estava ali. Ele e Álvaro, eles se orbitavam no mesmo espaço. Afinal, o Carlos Eduardo indicou até a vice de Álvaro Dias. Orbitavam no mesmo espaço, mas sem beber a mesma água, né? Porque a água dele já é diferente há um bom tempo. Carlos Eduardo é aquela velha história que a gente já repetiu muito aqui. É aquela liderança sem liderado. E agora ele tem e conta com a sorte, porque o Tribunal de Contas está sentadinho nas contas dele que estão para ser reprovadas. Né? Na verdade, o relatório diz assim, olha, essas contas não podem ser aprovadas. Está aí sentado e é para mandar para a Câmara Municipal. Mas por alguma obra do destino, alguma força sobrenatural, tem prendido essas contas dele lá no Tribunal de Contas do Estado. Esperando essas contas chegar na Câmara Municipal, o Tribunal de Contas do Estado é uma vergonha, porque é uma conta de 2014 e outros prefeitos já foram julgados depois, mas as de Carlos Eduardo continuam lá. O Tribunal de Contas tem o poder apenas de dizer assim, olha, a gente indica reprovar, e aí cabe à Câmara Municipal aprovar ou não. Camarada Carlos, hoje na Câmara Municipal tem 3 vereadores muito aliados. Brisa, Roberto Paulino e Divanei de Basílio. Pergunto se eles gostam de Carlos Eduardo. E aí, Thaís Galvão, qual a sua opinião em relação a isso? Você acha que esses desdobramentos estão realmente tímidos ainda ou não? Já era para ter andado mais, né, Vanessa? Essa questão do Tribunal de Contas realmente está bem esquisita, as pessoas estão esperando. E aí o que se diz é que tem muito processo. Hoje eu falei com o relator desse processo, o conselheiro Gilberto Jales, e ele me disse o seguinte, que esse processo está em análise para que seja preparado o voto,
para ser submetido à segunda Câmara na sequência da pauta normal do Tribunal de Contas. Aí a gente tem que perguntar o que é a pauta normal do Tribunal de Contas. Se Natal vai estar lá no rabo da gata, como diz na vaquejada, se vai estar atrás de municípios como Venha Ver, como Lagoa d'Anta, os municípios menores. Natal não deveria estar nessa fila, junto com os municípios, porque tem uma outra importância financeira, econômica, política para o Rio Grande do Norte, e aí é muito fácil o Tribunal de Contas dizer que ele está seguindo uma pauta normal, uma linha normal. Sobre o PDT, na prefeitura, está desembarcando, já saiu a Andréa, agora saiu o Johnny Costa, que deve ser o coordenador da campanha de Carlos Eduardo para senador, e já saiu também no PDT, ele só não saiu da prefeitura, mas saiu do comando do partido, o próprio Carlos Eduardo. Mais uma vez, o PDT está sem comando. Até bem pouco tempo atrás, a presidência, a mesa diretora do PDT no Rio Grande do Norte venceu, e aí o candidato Carlos Eduardo foi a Brasília, conversou lá com o presidente do PDT, deu tudo certo. Só que ele deu ali uma cartinha de seguro, ele não renovou por mais um ano. Ele renovou por 1 mês ou 2 meses, e o fato é que no dia 31 de maio, a mesa diretora do PDT no Rio Grande do Norte se desfez. Carlos Eduardo não é mais o presidente do PDT, o PDT não tem comando, e o PDT está descendo de ladeira abaixo, também como PCdoB, como disse o vice-governador Antenor Roberto. Olha, Thaisa e Gustavo, nosso tempo está muito corrido aqui hoje, mas eu tenho que comentar sobre esse assunto com vocês, que o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula devem cumprir a agenda aqui no Rio Grande do Norte na próxima semana, né? A visita dos principais concorrentes à eleição presidencial traz bons ventos para as articulações políticas aqui no estado. 30 segundos, tempo na tela, começando aí por Gustavo, para cada um responder aí sobre essas articulações. Olha, no dia 16 de junho, que é dia de Corpus Christi, eu aconselho a todo mundo ter cuidado com as carteiras, porque quem pega de muito, pega de pouco, e é um perigo, inclusive, para a segurança. A gente tem que botar bandido no lugar de bandido, e tem que combater sempre o crime e principalmente a impunidade. Esse é um país da impunidade. No dia 17 as coisas voltam a melhorar e o céu volta a brilhar aqui em Natal, que é a cidade do sol. Thaisa? Vanessa, dia 16, o ex-presidente Lula vai estar em Natal e no dia 17 será a vez do presidente Jair Bolsonaro. E aí será a vez do Rio Grande do Norte fazer a medição. Vamos ver como é que vai ser recebido Lula no dia 16, vamos ver como é que vai ser recebido Bolsonaro no dia 17. A minha pergunta mesmo em relação a isso fica: quem vai estar em cima do palanque de Lula, se Rafael Mota ou se Carlos Eduardo Alves? Hoje tinha uma reunião em Brasília de Lula com Alckmin e o presidente do PSB estaria presente. Vamos ver se de lá para cá, se Lula já vem sabendo que vai pousar nesse palanque do dia 16 de Natal ao lado de Rafael, ou se ele também vai ser levado para a chave de roda do governo e engolir de goela abaixo Carlos Eduardo. Claro que a gente vai ficar acompanhando tudo. Muito obrigada pela participação de vocês, Gustavo Negreiros e Thaisa Galvão. Uma ótima tarde e até amanhã.